Olá pessoal, nessa segunda parte falaremos sobre gráficos 3D. Então, primeiro, vamos neste exemplo E, que é fazer o gráfico da função Cope-Douglas do exemplo B. Nós falamos bastante da função Cope-Douglas, definimos a função Cope-Douglas no exemplo A, fizemos uma tabela de valores no exemplo B, e agora vamos fazer o gráfico da função Cope-Douglas. Então, este vai ser o nosso exemplo, vai ser o código A04 e X4. Então, aqui os objetivos, função Cope-Douglas, fazer gráfico em 3D. Aqui fiz uma partição do intervalo X e uma partição do intervalo Y. Aqui o nosso intervalo X vai de 100 a 200. Isso pegando mais ou menos os valores lá da tabela, né? Se a gente olhar para a tabela, aqui tinha valor de 100, aqui tem 201, então eu peguei o intervalo de 100 a 200. E depois olhando a tabela, o Y aqui começava em 100 e também temos valores aqui chegando a 400. Então eu coloquei o intervalo de 100 a 400 para Y. Então aqui Linspace, ou seja, fazer uma partição regular começando de x igual a 100 até x igual a 200 com 100 subintervalos. Que é aqui o Linspace. Quando a gente não põe a quantidade, aqui é n igual a 100 fixo. Então aqui está usando 100 e o Y também, então está indo de 100 a 400. Então aqui criou uma partição regular para X, criou uma partição regular para Y, utilizando função interna do Octave, que é o Linspace. Só que para fazer gráfico 3D, após fazer a partição regular, ou seja, XY, que poderia ser pelo Linspace ou pela partição regular que nem a gente fez anteriormente, nós precisamos construir a malha. Ou seja, pegar os valores de x e y e criar pontos xy para criar uma malha no plano xy. E essa malha é criada com o comando meshGrid. Então aqui o comando é uma função interna do Octave, que nós entramos com as nossas partições regular para x e para y e temos como resposta a grade x para valores de x e a grade para valores de y. Tá? Então são esses valores que precisam ser utilizados para criar gráfico em 3D. Então eu penso que essa malha x maiúsculo é como se fosse um dos meus valores de x, o nosso valor de x. E esse y aqui também é como os nossos valores de y, mas na estrutura do Octave, né, gerado pelo meshGrid. Então nós vamos utilizar de estrutura vetorial ou matricial, que nesse caso é uma estrutura matricial, porque é uma malha. Então nós vamos pegar, aqui era a nossa função Cope-Douglas, então no lugar do x minúsculo vou pôr x maiúsculo, no lugar do y minúsculo vou colocar y maiúsculo, que é o que obtivemos como resposta aqui do meshGrid, e o valor de a e b vão ser os mesmos, vão utilizar os mesmos. Aí nisso a gente obtém z como resposta. E aí vamos fazer o gráfico na figura 1, e a diferença é que nós vamos usar o comando surf. O comando surf é para fazer gráficos de superfície.
surface. Então, superfície. Aqui nós temos os valores de x, y, z da superfície. Aqui temos os eixos. E esse daqui é os ângulos de inclinação para eu visualizar esta superfície. Aqui é o ângulo azimutal e aqui é o ângulo de elevação. E aqui o título, função Cobb-Douglas. Então vamos executar este código para ver o gráfico. Então este é o gráfico da função Cobb-Douglas. E aqui, por exemplo, eu posso rotacionar ele. Se eu vier nessa setinha curva, eu posso rotacionar a função Cobb-Douglas. Tá? Então esse é o gráfico da função Cobb-Douglas. Bom, se eu não tivesse colocado uma elevação, se eu não tivesse colocado esse view, ele vai sair nas configurações padrões, que é desse jeito. E aí, se eu quiser ver a superfície, não de cima, aí eu venho aqui no rotacionar e aí eu giro ela de maneira mais conveniente, coloco numa inclinação mais conveniente. E aqui já vou deixar uma adequada. Tá, então este é o gráfico da função Cobb-Douglas. Vamos explorar mais gráficos. Vamos ver mais gráficos. Então, nosso exemplo F, explorar mais gráficos 3D, né? Que é esse nosso código aqui, o A04XC. Então, fazer exemplos. Então, esse primeiro exemplo, nós vamos fazer o gráfico de um paraboloide elíptico. Aqui eu vou definir o nosso mean space de menos 2 até 2. Então, a nossa partição regular com x indo de menos 2 até 2 com n igual a 20 aqui. E aqui também n igual a 20. Nós vamos pegar essas duas partições regulares e substituir aqui no Mesh Grid para obter a grade, a malha, para fazer o gráfico em 3D. E essa daqui é a nossa função. Z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então esse daqui é o gráfico de um paraboloide elíptico. Esse daqui é a equação de um paraboloide elíptico. E vamos fazer o gráfico com o surface, que nem nós fizemos com da função Cobb-Douglas. Está aqui. Então vamos... Então esse é o paraboloide elíptico. Este é o gráfico do paraboloide elíptico. Bom, nós podemos explorar mais. Por exemplo, eu posso querer limitar os valores de z só de 0 até 4. Aqui está indo de menos 4 até 4. Eu posso limitar até de 0 até 4. Ou seja, no momento em que a superfície aqui intercepta o eixo z. Então, nós vamos fazer esse gráfico. Então, essa figura 2, a diferença da anterior é que nós vamos acrescentar este comando aqui. Zlim, ou seja, limites para z. Então, z, o menor valor de z é 0 e o maior valor de z é 4. Vamos ver como que vai ficar o gráfico. Então, essa é a figura 1.
E esta é a figura 2. Tá? Podemos aqui rotacionar também. Então este é um paraboloide elíptico, este é o mesmo paraboloide elíptico, só que a diferença está na limitação do eixo. Aqui está livre, que ele fez então por conta o Octave fez de -4 até 4, mas só que aqui agora está com o eixo z limitado de 0 a 4, como nós colocamos. E aí aqui a gente pode ver dentro dele também, se a gente rotacionar. Então temos esses dois gráficos. Nós poderemos também pôr limitações para o eixo x, para o eixo y. Vamos supor que nós não queremos ele todo, nós queremos só fazer o gráfico do primeiro octante, ou seja, para os valores positivos de x, y, z ou igual a 0, também podendo assumir o valor de 0. Então, se eu quero no primeiro octante, eu preciso saber os valores do paraboloide elíptico neste primeiro octante. Então, o x vai de 0 até 2, o y vai de 0 até 2 e o z de 0 até 4. Então, vamos passar essa informação dos eixos. Passando essa informação dos eixos, nós vamos ter a figura 3. A figura 3 vai fazer isso, por limitações para os valores de x, y e z. Então, aí nosso terceiro gráfico é a limitação do paraboloide elíptico no primeiro octante. Então, esse é o paraboloide elíptico no primeiro octante. Bom, tem mais comandos, tem muitos comandos com relação a gráfico 3D. Eu recomendo aquelas referências do Octave que eu pus para vocês no começo. Lá tem muito comando, ou buscar na internet mesmo. Por exemplo, este quarto gráfico, nós vamos fazer um color map, ou seja, nós vamos mudar a cor do paraboloide elíptico. E agora, ao invés de usar o surf, eu vou usar o surf C e vamos ver o que acontece. Então eu acrescentei aqui, ao invés de usar o surf, eu usei o surf C. O surf C é contorno de superfície. Então vamos ver o que seria esse surface contour. O que seria isso? E aqui seria as cores. Tá, vou mudar aqui as cores. Então é este quarto aqui, esta quarta figura. O que fez? Fez as curvas de nível, né? Então, além de desenhar a superfície, o surf C faz a superfície e as curvas de nível. E aqui mudou a coloração, né? Mudou a escala de cor. Antes nós tínhamos no 3 essa escala de cor, color bar. Tínhamos essa escala de cor. Opa. Deixa eu fazer o gráfico de novo. Aqui tínhamos esta escala de cor e agora temos esta escala de cor. Nós mudamos. Se quer saber quais são as escalas de cor possíveis, nós podemos digitar um help color map. E aí temos as opções. Aqui é a padrão, aí aqui tem as cores, a escala de cor possível.
que nessa figura 4 eu não limitei os eixos. Aqui os eixos não estão limitados. Então, vamos a mais. Então, nesta quinta figura, ao invés de usar o Surface, nós vamos usar o Mesh C. E vamos ver o que acontece. Então, esse Mesh C, ele só mostra esses contornos aqui em cima da superfície, sem preencher, sem pintar. Então essa daqui é a figura 4 com o Surf C, e esse daqui é a 5 com Mesh C. Se eu digitasse só Mesh, ele ia mostrar a superfície desse jeito, sem as curvas de nível aqui embaixo. Então aí, se eu digitar aqui apenas Mesh C, ao invés de digitar Mesh C, usar só Mesh, tá? Aí ia ser esta mesma superfície sem as curvas de nível aqui embaixo. O nosso próximo exemplo, nós vamos mudar de superfície. Vamos fazer o desenho de um paraboloide hiperbólico. Então aqui está a equação de paraboloide hiperbólico. Z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, utilizando a mesma malha criada anteriormente. E qual que vai ser a novidade nessa figura? Bom, nós vamos voltar para o Surf, para o comando Surf, e nós vamos usar esse daqui, o Shading Interp. O que ele faz isso? Ele vai tirar aquela malha da superfície, vai interpolar os pontos e a superfície vai parecer lisa. Então vamos ver o gráfico. Aqui. Então esse daqui é o gráfico do paraboloide hiperbólico. Vemos que a superfície está lisinha, não tem a grade desenhada, por exemplo, que nem esse, ou que nem o primeiro aqui, né? Se a gente for comparar com o primeiro gráfico, não tem o desenho dessas linhas aqui em cima da superfície. Então tem ela lisinha. Então, o nosso próximo exemplo, até agora nós fizemos exemplo em que a função, né, da superfície era um z igual a f de xy, ou seja, a gente conseguia isolar z. E quando a gente não consegue isolar z, ou quando a gente for isolar z, fica 2, 3, 4 pedaços. Quando a gente está nessa situação, é melhor utilizar equações paramétricas. Então, no caso da esfera, nós vamos desenhar a esfera com a equação paramétrica dela. Bom, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos parametrizar a esfera usando as coordenadas esféricas. Então, eu já vou pegar pronto aqui as coordenadas esféricas que define uma esfera. Tá? Então,
nas coordenadas esféricas, se a gente fixar o raio, nós vamos ter o desenho de uma esfera. Então, o exemplo 3 é uma esfera de raio 1, em que aqui são as coordenadas esféricas. Opa, deixa eu pegar um... pode ser esse mesmo. Essa esfera. Então, aqui são as coordenadas esféricas. E note, aqui são os parâmetros. Como é uma superfície, então essa equação paramétrica precisa de dois parâmetros. Precisa fazer a variação de dois parâmetros, no caso aqui ST, para termos uma superfície. Só que ST não está definido, nós não definimos em nenhum lugar até agora. O raio está definido, o R maiúsculo está aqui, mas ST nós não definimos. Então, como criar uma função em que ainda os parâmetros não estão definidos, os valores dele? Eu coloco arroba e os valores entre os parâmetros entre parênteses. Então, eu estou dizendo que essa função, se eu conhecesse os parâmetros, né, ela ia ser só desse jeito. Se eu conhecesse os parâmetros. Como eu não conheço o parâmetro, então, logo após a igualdade, eu coloco arroba e entre parênteses os parâmetros que ainda não estão definidos. Então, eu estou passando essa informação para o octave, que tem dois parâmetros não definidos, que é o S e o T. E isso compõe a definição da minha função fx. E fy, a mesma coisa. Eu não conheço st e eu estou definindo fy sem saber quem é st. E também eu estou definindo z sem saber quem é st. E aí, nós vamos utilizar para fazer o gráfico o EasyMesh, para ter essa estrutura aí de funções paramétricas. Então, a nossa figura 8, nós vamos usar o comando EasyMesh. Aqui são as três funções, né, que definem a esfera de uma maneira parametrizada. A equação paramétrica da esfera está definida por fx, fy, fz. Essas três expressões dependem do parâmetro st, que não estão definidos, mas que agora nós vamos definir os intervalos deles. Então, este intervalo, esses dois primeiros valores, entre colchetes, né, esses dois primeiros valores definem o primeiro parâmetro, S, e esses outros dois valores definem o segundo parâmetro, T, ou seja, o intervalo em que esses dois parâmetros vão variar. Vírgula. Aqui 40 quer dizer que eles vão ter 40 subdivisões. Esses dois intervalos vão subdividir em 40. E aqui nós temos a visão 20/60 na inclinação. Então vamos ver como que fica o gráfico da esfera. E aí temos o gráfico da esfera.
Então, dessa forma, nós podemos fazer o gráfico de várias superfícies na forma paramétrica. Uma outra superfície que vou desenhar na forma paramétrica vai ser um toro. Então, vou aqui definir o toro. Então, ele tem um R maior, um R menor. O R maior é a distância dele da origem, do centro do toro até a origem. O R menor é a espessura do toro. Aqui são as funções x, y e z para obter os pontos x, y, z, né, de uma forma paramétrica. Aqui eu estou utilizando os parâmetros u e v. E de novo usar o comando exemesh. Fez o toro junto com o gráfico da esfera. Então eu vou mudar aqui, vou pôr 9 para ficar separado, para ficar em gráficos separados. Aí temos o toro em gráfico separado. E o nosso último exemplo, e se a gente quisesse fazer uma curva em 3 dimensões, ao invés de desenhar uma superfície em 3 dimensões, se a gente quiser desenhar uma linha, né, uma reta ou alguma outra curva em 3 dimensões de forma paramétrica. Bom, então esse exemplo nós vamos fazer uma hélice, curva hélice. Então, de forma paramétrica, então vamos pegar a hélice de forma paramétrica. Então aqui está a definição de uma curva. Note que a curva, diferentemente aqui da superfície, ela só tem um parâmetro que muda, que varia. Então, aqui nós temos entre parênteses só um parâmetro, que é o parâmetro t. Apesar de ter os pontos x, y, z, né, porque tudo isso daqui define os pontos x, y, z, que são esses pontos que vão ser desenhados no espaço, mas só que o parâmetro t vai variar de 0 até 8π, isso com 120 subdivisões. Só que ao invés de usar o exemesh, que é para a superfície, nós vamos utilizar o exeplot3, que é para paramétrica. Se fosse uma curva que não em 3 dimensões que não fosse paramétrica, eu simplesmente ia usar o plot3 e aí ia escrever diretamente a função estilo que a gente fez com o paraboloide elíptico e com o hiperbólico, que a gente conseguia isolar z. Então vamos nesse exemplo de hélice de uma curva parametrizada. Ficou no mesmo gráfico, né? Deixa eu apagar aqui todos. Faltou aqui é 10. Agora sim temos em gráfico separado. Aqui é a nossa curva hélice. Uma curva em 3 dimensões parametrizada. Então,
com relação ao conteúdo da aula 4. É isso. Até mais.